Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Liga-te aos Protagonistas Live. Desta vez com um convidado muito especial, alguém que não temos todos os dias, um talento do nosso futebol português no que diz respeito, não é? A treinadores. Abel Ferreira vai estar aqui connosco esta noite, depois de ter sido o terceiro treinador europeu e o segundo português a vencer uma taça da Libertadores, logo a seguir a Jorge Jesus e também ao croata e agora vou ter que ver as minhas calas, Mirko Josic, assim é que é. Mirko Josic, que curiosamente também foi treinador do Sporting. Para além de tudo isto, o Abel Ferreira também conseguiu ser o único treinador estrangeiro a vencer uma Copa, uma taça do Brasil e tudo isto ao serviço do Palmeiras. E já agora, um grande beijinho para todos os adeptos do Verdão que nos estão a ver neste momento e para todos os nossos adeptos, obviamente. Sem mais demoras, vamos enviar o convite para o Abel entrar aqui na nossa conversa. Já não tinha aqui aparecido. E por isso vamos aguardar um bocadinho. Quero também agradecer a todos os que enviaram perguntas para o Abel. Muitas perguntas sobre a taça da Libertadores, como foi planeada. Vamos poder fazer essas perguntas todas ao Mr. Abel Ferreira. Ele também, curiosamente, se encontrou com Jorge Jesus na época 2003-2004 em Guimarães, no Vitória Sport Clube. Foi treinado por Jorge Jesus. E por isso certamente vamos ter aqui bons conteúdos para falar aqui com o Abel. Vou só tentar enviar de novo. Ora, vamos lá. Para ver se ele aceita aqui o nosso convite. Ora, Coach Abel Ferreira. Vamos ver se então ele aceita. Vou enviar mais uma vez. Enviar pedido. Muitas perguntas que vocês deixaram. Também adeptos do Braga. Sem dúvida foi um clube também onde Abel teve muito sucesso. Conseguiu 2 grandes épocas lá como treinador, conseguiu bons registros. E não está a ser fácil o Mister entrar. Ora, recebi aqui a indicação para continuar a enviar até que ele aceite. O Mister que está cá em Portugal. Umas merecidas férias, não é verdade? Cá está ele. Boa noite, Mister. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, eu acho que o som está ok, acho que todos conseguem ouvir, confirmem só aí, nota que está aqui a assistir. Mister, tudo bem? Cá É, estamos. estou Estas agora. novas tecnologias, não é? Isto não é nada fácil. A verdade é que eu e as tecnologias não temos aquela relação muito próxima. É só o QB. É mais fácil ser treinador, não é? Para mim é, mas nos adaptar a estas tecnologias. É a primeira vez que eu faço desta forma, mas disponível sempre para falar sobre futebol e para poder
falar um pouquinho da minha experiência. Temos aqui uma estreia nas lives do Mister. Olha, antes de mais, obrigada em nome de toda a equipa da Liga Portugal. Ficámos muito felizes quando soubemos que íamos ter aqui connosco o Abel um bocadinho nas suas férias. Obrigada, antes de mais, por essa disponibilidade. Vamos então começar. Nós, na verdade, estamos aqui para falar de futebol, não é? Não seria de esperar outra coisa. Mas eu ia sugerir ao Mister começarmos por falar de MotoGP. Eu imagino como tenha sido a sua tarde de hoje a acompanhar o Miguel Oliveira. Aliás, eu ouvi dizer que ficava mais nervoso com as provas dele do que com os seus próprios jogos. Fala lá desta paixão. Sim, é algo que tenho já há muitos anos e falando especificamente do Miguel, eu já o acompanho desde a Moto 3. É algo que me fascina, eu gosto, ainda hoje é verdade, passei uma horinha e qualquer coisa a ver a qualificação dele, embora não, certeza que não correu como ele queria, mas ele é daquele tipo de jogadores que gosta é dia de jogos, de treinos não é o ponto forte dele, gosta é de jogar. Mas gosto de ver, é algo que mexe comigo e é verdade, no dia da prova, e quando ele está ali a discutir os primeiros lugares, sinto mesmo, eu acho que é a única coisa em que eu vejo e que sinto o meu coração a palpitar, mesmo quando estou nos meus jogos, isso não acontece. Não sei explicar porquê, às vezes falo com as pessoas que estão comigo, os meus familiares, e digo, olha, estás a ver, olha, agora estou a sentir isto. Não sei explicar, sei te dizer o que sinto, não sei explicar porquê, mas gosto de ver e gosto dele de forma particular. E depois de um jogo da nossa seleção, como é que é estar a ver o futebol em Portugal, no seu sofá? Acredito que seja uma sensação boa, Abel. Olha, sabes que um dos meus passatempos favoritos quando posso é não fazer nada. Às vezes as pessoas perguntam-me o que é para mim um dia de folga. É não fazer nada, é não ter horas para nada, é fazer. É mesmo este é o termo, é não fazer nada. Isso também é preciso, não é? E pessoalmente a mim faz muito bem. Mas hoje foi verdade, foi uma tarde de sofá, mas depois depois de ter visto, depois de ver o Miguel, fui fazer aqui uma caminhada, que eu moro aqui num sítio onde tem monte, é assim que se chama, floresta, como quiser. Natureza. Uns 5 km, uma hora e qualquer coisa, mesmo devagarinho com a minha família. Aí depois voltei a tempo de ver também o nosso Portugal. Não correu como eles queriam, mas estamos sempre juntos. É isso que aconteceu com a nossa seleção. Agora está cá de férias e apesar de estar no Brasil, é possível continuar a acompanhar um bocadinho, pelo menos, daquilo que se vai passando por cá? Sim, não te vou dizer que acompanho como deveria ser, porque não tenho tempo para isso, mas logicamente que estamos sempre atentos ao que se passa por aqui, à classificação, aos jogos que quando temos tempo para ver, gostamos de ver, porque de facto Portugal tem bons treinadores, tem bons jogadores, há jogos muito interessantes. E sempre que posso, eu e a minha equipe técnica vemos jogos daqui também. E continua a ser um futebol muito competitivo. Daquilo Olha, que consegue ver, não é? eu acho que é um pouquinho da natureza do ser humano. É 3 críticas por cada elogio. E eu gosto de ver as coisas ao contrário, mas eu acho que o ser humano é um bocadinho assim. Acontecia isso na Grécia, acontecia aqui em Portugal, acontece um bocadinho no Brasil. Eu acho que nós temos que inverter por cada três elogios, uma crítica. E nós às vezes desvalorizamos, eu falo do nosso futebol, desvalorizamos um bocadinho aquilo que é o nosso produto, que se nós nos olharmos para os factos, não é para as opiniões, porque cada um tem a sua, é boa, é bonita, é feia, é competitivo, está mais fraco, está melhor, são opiniões. Eu gosto muito de falar de factos e de coisas muito concretas e depois cada um faz a sua reflexão, porque estar a discutir opiniões vai dar sempre guerra e esse não é o meu filme. E portanto dizer-te, eu já o disse isto e volto a repetir, só para as pessoas terem a noção de que aqui realmente
se forma grandes homens e grandes jogadores. Quando nós vemos, por exemplo, um Rúben Dias, que foi formado no Benfica, foi vendido pelo Benfica, chega ao Manchester City e no espaço de meia dúzia de semanas é um dos líderes da equipa, diz muito da nossa formação, diz muito daquilo que se faz em Portugal. Quando tu vês uma equipa como o Paris Saint-Germain vem ao Porto buscar o Danilo, é porque de facto reconheceu competência à equipa do Porto e de forma muito específica ao Danilo. Quando tu vês uma equipa como o Manchester United vem aqui ao Sporting Clube Portugal comprar o Bruno Fernandes, desculpe, e chega lá e em poucas semanas se impõe não só como grande jogador, mas como líder do balneário, isso é bem evidente. É muita coisa. E se quiseres ir um bocadinho mais além, no próprio Sporting de Braga, que vendeu, fez a sua venda histórica no clube, venderam o jogador para o Barcelona. Portanto, eu falo de factos. Se estes clubes, que são do melhor que existe, ou do melhor que há a nível europeu, se olham para o nosso campeonato e os vêm buscar e eles acabam por dar a boa resposta nas equipas onde estão, é porque muita coisa boa se faz aqui. Formação em todos destes 4 clubes que acabei por mencionar, dos seus próprios treinadores, portanto, há qualidade aqui. Agora, o grande problema que eu acho que o futebol português pode não ter é a capacidade para segurar o talento destes profissionais, que muitas vezes têm que ir para fora, e não é só no futebol. Tenho conhecido muita gente, por exemplo, em São Paulo, portugueses, alguns chefes CEOs de empresas de renome e pergunto-lhe, então, mas porquê é que tu não continuaste em Portugal? Ele, porque não há condições, o que nos oferecem fora é muito melhor do que as condições que nos oferecem em Portugal e nós temos que seguir outro caminho e, portanto, acaba por ser um bocadinho transversal a toda a sociedade, quando realmente somos um país, não posso dizer que somos um país grande, que não somos, mas somos um país com muito talento e quando ele existe, muitas vezes esses profissionais dessas áreas acabam por sair à busca de melhores condições, sobretudo financeiras, porque nós não temos condições de segurar essa capacidade e essa qualidade toda. E Portugal está perto de chegar ao 5º lugar do ranking da FIFA. É preciso lembrar disto. Estamos a dizer mal e nós continuamos a colecionar pontos. Eu lembro-me, enquanto estava aqui, as coisas estavam bem difíceis para nós metermos equipas na Liga Europa e na Liga dos Campeões, e a verdade é que nos últimos anos todas as equipas têm colecionado pontos por forma a nós continuarmos a subir e portanto, é como eu te digo, há uma tendência muito grande da crítica e a crítica mais destrutiva. O que eu vou fazendo, eu faço esta comparação, é por cada elogio que se dê, tem que se criticar 3 vezes. Eu acho que devíamos fazer o contrário. Temos que criticar o que é preciso criticar, é certo. Temos todos que melhorar, é certo. O futebol português tem que melhorar. Sim, os treinadores, jogadores, presidentes, todos temos que melhorar, mas acho que fazemos muita coisa bem feita. Há bocadinho disse ranking da FIFA, mas fica aqui a retificação, é ranking da UEFA, assim é que é. Abel, qual é que é a maior dificuldade para um treinador, neste caso no Brasil, em ter vários jogos em poucos dias, não é? E com longas viagens pelo meio. Como é que é isto? Olha, vou começar exatamente por essa parte que tu acabaste de dizer. A logística é algo que tem que ser, sobretudo aqui no Brasil, é algo que tem que ser muito bem planeado e pensado, e onde de facto tens logística na tua planificação, não há outra forma. Lembro-me na altura que quando aceitei o convite e mesmo antes de ter aceito o convite, procurei saber a atividade competitiva, como é que eram as viagens, tempos de viagens, procurar perceber com treinadores que já tinham estado também no Brasil, nomeadamente treinadores portugueses, que de forma simpática e atenciosa, como de certa forma nós portugueses e treinadores portugueses e portugueses que somos, temos, por norma recebemos bem e temos essa capacidade de partilha e de passar a informação de forma genuína e, portanto, quando me falaram, das primeiras coisas que me disseram foi exatamente isso. Cuidado com a logística, que é fundamental. Felizmente estou num clube absolutamente extraordinário em relação a isso.
Nós, todos os jogos, sempre que sei que é fora, temos um charter que nos permite, de facto, encurtar muito daquilo que é o tempo de recuperação da equipa, não termos que andar nos aeroportos de um lado para o outro, ir à procura da porta, fazer check-in, fazer aquelas coisas todas dentro do aeroporto, e temos essa capacidade muitas vezes de entrar por trás, digamos assim, que nos permite poupança de tempo, e esse tempo vai nos ajudar muito naquilo que é a recuperação dos jogos para os outros. Mas a maior dificuldade foi exatamente essa, foi a densidade competitiva. Ouves muita gente aqui em Portugal e até na Europa a falar um pouquinho daquilo que é a densidade competitiva, que as dificuldades que tem lá. No Brasil isso é normal. Portanto, tens de te adaptar a esse contexto, adaptar ao teu microciclo, ser capaz de selecionar e priorizar aquilo que de facto é mais importante. E tu dizes, mas tudo é importante. Ok, mas dentro de tudo temos que priorizar na mesma. E, portanto, foi um bocadinho esta capacidade que tivemos de rapidamente nos adaptarmos ao contexto. Mas foram estas dificuldades. Muitos jogos, logística e a nossa capacidade, essas foram as duas maiores dificuldades, que acabou por ser um desafio para nós, por forma a rapidamente nos ajustarmos a esta realidade. E estávamos agora aqui, o Abel estava a falar dos microciclos, e em termos do próprio treino e da liderança, que adaptações é que sentiu que teve de fazer em relação ao contexto, àquilo que é o contexto brasileiro? Olha, nós vivemos num pré-jogo, pós-jogo, não é? Pré-jogo e um dia de recuperação, no segundo dia de recuperação já é pré-jogo. Portanto, basicamente é a recuperação, porque não tens muito tempo para treinar, e o tempo que temos para treinar, que é na véspera e no dia, porque eu também aproveito o dia também para treinar, na véspera e no dia, e mesmo na véspera o treino é feito em contexto de recuperação, é preparar muito aquilo que são as nossas dinâmicas do nosso jogo, e escolher nos jogos em que, ou nos adversários em que nos vão aparecendo pela frente, a rota de ataque que nós achamos que vai ser a mais favorável para nós atacarmos o nosso adversário, e perceber também quais são os pontos fortes que nós teremos que anular do nosso adversário. A verdade é que na nossa forma de defender, independentemente como o adversário ataque, nós defendemos sempre em função da bola. Portanto, em relação ao aspecto defensivo, só gosto que os meus jogadores saibam se vai ser uma equipa que joga mais vertical, mais direto, ou mais apoiado, ou se faz mais jogo interior ou exterior. Mas para nós é igual, porque nós defendemos em função da bola, e não há problema nenhum em relação a isso. Precisamos é ter os nossos comportamentos bem definidos, os nossos comportamentos bem direcionados, e ser consistentes nos nossos comportamentos. Naquilo que tem que ver com a estratégia ofensiva, vai muito dentro daquilo que te falei, é analisar também um pouquinho as forças e as fraquezas do nosso adversário, e falar com os jogadores e dizer-lhes é um jogo para, por exemplo, atacarmos mais pelos corredores, ou um jogo que fazemos mais jogo interior, ou um jogo que temos que atacar mais a profundidade. É muito por aqui, mas não temos muito, como te digo, em termos de repetição no treino, não o fazemos muito, porque estamos ainda na véspera de jogo, em contexto de recuperação. Como te disse, 2 dias preparar sempre o próximo jogo. Primeiro dia é recuperação total, segundo dia e pré-jogo ainda estão em contexto de recuperação, e depois no próprio dia de jogo, sempre que possível, nós procuramos fazer as bolas paradas defensivas e ofensivas. É o que nós fazemos, tem sido este sempre o nosso microciclo: jogo, recuperação, pré-jogo, o treino sempre muito específico e direcionado para a tática específica do jogo, e no próprio dia de jogo trabalhamos bolas paradas. É este o nosso microciclo, porque foi sempre assim desde que nós chegamos. Uma pergunta que foi muito pedida foi como é que foi todo o processo de preparação da taça, da final da Libertadores, incluindo também aquela palestra antes do grande jogo. Da Copa ou da Libertadores? Da final da Libertadores, sim. Olha, o discurso vai muito daquilo que eu sinto no momento. Eu não te vou dizer que
que preparo muito, não te vou dizer, eu vou preparar o discurso, não, tenho 2, 3 gatilhos, 2, 3 frases que depois é o que sair. Acima de tudo, eu acho que há uma preparação contínua, seja a falar aqui contigo, ou alguma coisa que fique eu aponto e que fica aqui guardado, ou em alguma coisa que eu leio num texto que me passou aqui, ou em alguma série, ou em algum filme. Eu estou sempre a apanhar isto, uma conversa que tive, posso dizer, ainda há pouco tempo, quando estava agora com o Presidente da República, a falar com ele, houve ali 2 coisas que eu agarrei e disse, boa. E depois eu sei que isso em determinados momentos me serve e me sai de forma natural. Portanto, isto é uma preparação. Depois o que sai lá, eu acredito muito naquilo que vai ser na altura, porque é genuíno. Eu gosto mesmo de falar aquilo que sinto na hora. E isto foi do discurso. E a outra que tu me disseste, a preparação. Como é que foi todo o processo, Claro no fundo? então, não foi como eu gostava, porquê? Porque nós estamos sempre em contexto de competição. Por exemplo, posso dizer que uma boa parte dos jogadores que ficou no banco e alguns deles que jogaram, 2 dias antes fizemos uma viagem de 4 horas, vamos jogar ao Ceará. E não devíamos na teoria ter essa viagem, mas não havia como fazê-la. Posso dizer que dividi aí o grupo, os 11 que iam jogar não viajaram, mas os outros tiveram que viajar e ir fazer esse jogo. Nós aí preparámos de facto os 11 que iam jogar num microciclo semanal normal, como se faz aqui, por exemplo, de domingo a domingo, onde nós durante a semana demos um dia de folga, no segundo dia treinámos aquilo que são os princípios básicos da equipa, no terceiro preparámos a dinâmica defensiva, no quarto dia preparámos aquilo que era a dinâmica ofensiva da equipa, preparámos penaltis, preparámos possíveis substituições e paradas. Quando tu tens o microciclo uma semana maior, e nós conseguimos fazer isso com esses 11 jogadores. Os outros tiveram que ir jogar, não havia outra forma, mas acho que de modo geral foi pensado com muito tempo, né, e não havia outra forma de nós prepararmos este fosse desta maneira. E o que é que lhe passou pela cabeça no momento em que viu que o Palmeiras conseguiu marcar praticamente, não é? No último lance do jogo. Foi extraordinário, Léo. Sabes, nós às vezes treinadores, e eu falo por mim, eu sempre achei que ia conseguir controlar o jogo, então quando comecei a treinar eu achava que ia reduzir ao máximo a aleatoriedade do jogo, o que é impossível. E quanto mais anos tenho, mais certeza tenho daquilo que estou a dizer, mas volto a referir, é a minha opinião, porque aceito quem tenha uma opinião diferente. E a verdade é que eu posso dizer, o futebol tem destas coisas, quer dizer, na hora em que é o cruzamento, quem cruza é o Rony, que era o extremo esquerdo, que estava no lado direito, e nós, quando isso acontece, o extremo do lado contrário é quase como se fosse um segundo avançado, tem que estar na área, e o que devia estar a cruzar estava no lado esquerdo, entrar na área como segundo avançado a fazer golo. Foi um cruzamento brilhante, um cabeceamento notável, preciso, certeiro. Epá, minuto certo, isto não há, se me perguntas a mim quais que é, oh, mister, escolha lá um minuto para fazer um golo para ganhar um jogo. Não há melhor minuto por tudo. Os golos que se fazem nos últimos minutos dão-te confiança, dão-te motivação, que tu acreditas que é sempre possível em qualquer jogo, que o jogo vai até ao fim e que podes fazer um golo mesmo no último minuto. E depois não dás quase tempo nenhum ao adversário de reagir, foi o que aconteceu, não é? Sofrer um golo naquela altura, eu posso te dizer e posso partilhar isto, que depois de passar rapidamente aquela emoção de levantar o título, ir lá dentro, voltar para receber o troféu, naquele espaço estávamos ali à espera para ir receber as medalhas e levantar o troféu. Eu fui cumprimentar o treinador do adversário e os jogadores, e depois de os cumprimentar e pensar ali, imagina que era eu e os meus jogadores do outro lado, né? Que é duro, é forte, é intenso seguramente, e a verdade é que eles fizeram tanto como nós para ganhar este jogo, mas
estava escrito que tinha que ser para nós, por tudo o que fizemos, por aquilo que passamos, por aquilo que sofremos, mas para um ganhar outro tem que perder, mas é duro porque eu tive essa capacidade de tentar perceber que estava do outro lado e não é fácil, felizmente. Aconteceu-me isso no Mundial, na luta do terceiro para o quarto lugar, onde perdemos pelos penaltis. Já foi uma sensação dura. Agora, perder uma Libertadores ou uma Champions League no último segundo, de certeza que é algo que marca, sem dúvida nenhuma. Mas pelo lado oposto, olha, é extraordinário. É tu veres que o teu primeiro título estava ali e era o meu primeiro título, depois de muitos anos em busca de, porque as pessoas só veem esta última fotografia, este A último. ponta do iceberg, não é? E a mim, como o que me lembrei ou que me ficou na minha memória foi todo o processo, todo o trabalho, todo de 2012 até 2021. E saber ganhar, não é, Mister? Porque isso também, saber ganhar é preciso saber fazê-lo, não é? Nesse caso foi como o Mister fez. Pô, tem muito a ver também com a tua formação, mas com um treinador que eu particularmente admiro ou admirei, que foi o Bobby Robson, e tem uma série, e aconselho, se houver treinadores que estejam treinadores ou diretores ou o que seja, há uma série, há um filme do Bobby Robson na Netflix, Já tem sugestão? seja, para quem não gosta de futebol, simplesmente perceber a capacidade humana com um ser humano como o Bobby Robson, com uma doença que ainda teve pelo meio, uma família e uma esposa também espetacular, que é possível ganhar na direita sem atropelar ninguém. Eu não estou a dizer que esse é o meu caso, se calhar por ser novo, eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto, tenho 4 ou 5 páginas que eu rasgaria, mas fazem parte da nossa Faz experiência. parte, não é? De tudo. Pelo facto de Jorge Jesus ter conquistado a Libertadores na época anterior, em algum momento o Abel sentiu ali um toque de responsabilidade acrescida. Não, olha, a primeira coisa que me surgiu quando me fizeram essas perguntas, eu também não sou muito de ler aquilo que os outros dizem ou essas comparações que fazem nos mídias. A única coisa que te posso dizer é que tenho a certeza absoluta que com o facto de ele ter vindo para o Brasil e ter feito o que fez e ganhar o que ganhou, permitiu logo a seguir, acho que foi o Mister Inácio ter trabalho, ou ter uma oportunidade de trabalhar no Brasil, o professor José Ferreira, o Mister Sapinto, eu, e portanto seguramente que ele abriu portas para todos nós. E, portanto, eu não olho para o lado da comparação, até porque não podemos comparar. Ele tem muito mais títulos, ele tem 65 anos, ele foi meu treinador, eu sei quanto competente ele é, e, portanto, quando as pessoas querem ter essa comparação, eu recuso-me, porque não podemos comparar o que é incomparável. Ele somos pessoas diferentes, ele, como te disse, tem muitos títulos, e tem uma carreira absolutamente extraordinária e, como te disse, acho que nos ajudou a nós, treinadores portugueses, como fez Mourinho aqui na Europa. Eu acho que o Mister Jorge Jesus fez. Já tinha estado também lá o Paulo Bento, às vezes a gente esquece. Uhum. Já tinha estado também no Brasil, e onde essa aventura não correu tão bem. E eu acho que a seguir foi o outro português que foi a seguir, eu acho que foi o Jorge Jesus, mas posso estar enganado. Mas o que é certo é que a partir daí, o facto de ele ter tido este bom Agora exemplo. foi o António Oliveira também para o Brasil, Exatamente, exatamente. Eu acho que ele já lá estava. para o Atlético Paranaense. Ele já lá estava, ele era adjunto do Mister Paulo Tuori, e portanto é isso mesmo que te estou a dizer. Temos que olhar para as coisas foi assim que olhei para as coisas. Foi alguém que foi e que abriu portas para outros treinadores portugueses. E como te comparo, o que o José Mourinho fez na Europa, o Mister Jesus fez para todos os treinadores portugueses e na América. E já agora, como é que é essa própria relação com o Jorge Jesus? Porque sei, vocês cruzaram-se em Guimarães, não foi? No Vitória Sport Clube.
na Olha, época de 2003, 2004. Como é que também foi sendo construída essa mesma relação ao longo do tempo? olha, gostei muito de ser treinado por ele. Posso-vos dizer que na altura ele inovou com a defesa à zona nas bolas paradas. A verdade, na altura, isto foi em 2001, 2003, 2004, pelo menos foi essa época. 2004. Inovou pelos treinos que ele trouxe, pelos treinos das estacas, nós chamamos de treino das estacas que ele fazia, que ele metia os adversários com as estacas. Olha, eles vão jogar assim, no 4-3-3, a 4-4-2, e nós temos que fechar aqui. Veio com ideias inovadoras para a altura. E depois, mesmo quando ele foi para outros clubes, porque ele esteve no Belenenses, esteve no Braga, e ele tinha esse costume de vez em quando ligar e perguntavam por este jogador, por aquele, por exemplo, um jogador do Braga que ele queria saber quem era, ou queria saber mais do que aquilo que lhe tinham dito. Portanto, eu sempre tive uma ótima relação com ele. É verdade que nos defrontámos algumas vezes enquanto treinadores um contra o outro. Mesmo no PAOK, quando jogámos no final, estive com ele a falar um bocadinho da experiência que ele tinha tido no Brasil, dizer-lhe que de facto o jogo nos tinha corrido muito bem e era verdade que este jogo a duas mãos, seguramente que ele passaria, mas a uma mão e em nossa casa nós tínhamos essa vantagem de ser só um jogo, não é? Mas como te digo, foi alguém que me mandou uma mensagem, não sei se não foi no jogo do Libertad antes ou no em que disse vamos ter mais um português no Maracanã, numa final da Libertadores. Portanto, às vezes é mais o que as pessoas tentam escrever fora do que aquilo que nós falamos com os outros. E se tu não tens cuidado e de ler as coisas que me devem ser precipitado a ler, pode-se criar más relações quando nós temos com todos, e tenho eu pessoalmente com todos os treinadores portugueses uma ótima relação. Logicamente, quando estamos a competir, queremos ganhar e dentro do campo fazemos tudo para ganhar, mas acho que o respeito e a admiração entre nós é grande. Recentemente disse que a única diferença entre a Libertadores e a Champions era o hino. Se lhe dissessem há 10 anos que o Abel ia vencer uma Libertadores, o que é que respondia? Há 10 anos, dizia-te que era impossível, não é? Dizia-te, não, isso é impossível. Mas às vezes o impossível porque era aquilo que eu te estava a dizer, por isso é que eu não gosto muito de pensar no futuro, não é? Gosto de pensar no aqui e no agora e ser inteiro aqui e agora. Porque se tu há 10 anos me perguntasses isso, primeiro ias-me perguntar eu ainda era jogador, não é? Quer dizer, pá, daqui vais ganhar a Libertadores como treinador no Palmeiras. E eu disse, pá, não brinco. Não é? Mas a verdade é que as coisas acontecem e fruto muito daquilo que é a tua determinação, a disciplina que tens no teu trabalho, a tua ambição, a exigência que tens contigo próprio e com os outros e fazer isto de forma consistente, porque eu acho que depois o que faz a diferença é nós termos a capacidade de ser consistentes nos nossos comportamentos em todos os momentos. E isso é que para mim faz realmente a diferença. Agora, quando falas no hino, mais do que o hino, a diferença de uma Libertadores para o hino é esta. Enquanto a Liga dos Campeões, desculpa, a Liga dos Campeões tens o hino que é extraordinário e eu tive a oportunidade de disputar duas eliminatórias para poder entrar como treinador na fase de grupos na Liga dos Campeões e não consegui. Filo também como jogador e é uma emoção e um arrepio tremendo que tu sentes, mas a Libertadores tem um slogan absolutamente brutal, que é quando tu paras para pensar e ler e o significado daquela frase bate mesmo fundo, que é em busca da glória eterna. Quando tu pensas e lês isto com cuidado e tentas tirar o significado que quer dizer esta frase, em busca da glória eterna, acho que quando tu traduzes isto, acho que tem um significado também muito poderoso e, portanto, se de um lado tens uma frase poderosa, do outro tens a música da Liga dos Campeões, também é algo impactante.
Abel, tive agora aqui a indicação que estava Marcos Reis aqui a assistir à nossa live, um antigo jogador do Palmeiras, que é histórico, guarda-redes, que é histórico do clube. Não sei se já agora, se quiser deixar alguma mensagem. Não, sei, pela história, eh, porque ele tem lá muitas fotos lá dentro. Eu acho que ele deixou um legado enorme no clube e acho que ele tem agora um substituto à altura, né, o Everton, que ele está a seguir também os mesmos passos, os mesmos enquanto grande homem, grande guarda-redes e grande líder. Foi assim que me falaram do Marcos, é assim que é o nosso guarda-redes e capitães, o Everton, e portanto é um nosso torcedor ferrenho, como qualquer, né? Como todos, não é? E acima de tudo o que é importante é que nós em todos os momentos estejamos juntos e foi um ano inesquecível e ele seguramente por fora que nos ajudou também. E já que estávamos aqui a tocar no assunto dos adeptos, como é que é a relação do Abel com os adeptos? Isto é, consegue passear na Avenida Paulista sem parar para dar um autógrafo? Neste caso já nem é quase dar autógrafo, nem é tirar selfies. É possível passear sossegado na Avenida Paulista? Um, eu não faço isso, as pessoas soubessem a minha vida fora do futebol, se calhar dizer, pá, é tão chata a vida dele, tão calma, tão tranquila, tão sem fazer nada, porque é mesmo isto que eu gosto. Se me perguntas, eu gosto de fazer aquilo que estou a fazer agora aqui, é não fazer nada, sair para andar, mas no Brasil não temos tempo para isso, não temos tempo para isso. Procuro aqui e ali, sobretudo com as pessoas que vão à academia, até porque esta situação social do Covid não permite tu Claro. passear Claro. na Paulista. Mas Tenho estou a pena dizer, da de rua, por exemplo. isso, não, mas não saio. Mesmo quando tive curiosidade, realmente passei de carro na Avenida Paulista, que é algo extraordinário e muito bonito, mas passei só lá uma vez para as pessoas terem uma noção e o resto é treino, apartamento, apartamento, treino ou treino, continuar no CT, ficar no CT, ficar no CT. E eu passei a maior parte do tempo no CT, porque de facto trabalham 300 pessoas lá dentro, sentes-te acompanhado, as pessoas são muito simpáticas, são muito profissionais. Epá, o café da manhã lá é brutal, não é? Eu por muito que Como me é esforce, que é? epá, tem tudo, tem sucos de toda a espécie, tem aquelas frutas exóticas maravilhosas. ah, é bom que tem uma tapioca que tu podes pedir doce ou salgada, que é espetacular. Eu pessoalmente gosto sempre de tomar de comer uma tapioca com banana e mel de manhã. A papaya que é fresquíssima. Tem o pão também, mas eu nem sequer lhe toco. Esse é, eu mesmo em casa, por muito que eu me esforçasse, eu não iria fazer. Então, assim, pá, eu estou em casa, sozinho, vou me levantar amanhã para fazer, não. Então, eu vou ficar na academia, as pessoas são super simpáticas, eu estou sempre a ver pessoas lá dentro e porque fora a minha vida é muito tranquila e eu gosto muito de estar na academia. Se tivesse a minha família comigo, seria de forma diferente, porque tenho a certeza que a minha esposa ia caprichar, mas eu sozinho não. Mas tapioca até é fácil de fazer, Abel. Não, é fácil de fazer a tapioca, mas estar lá, metê-la no tacho, virar, descascar a banana, meter mel, quer dizer, é melhor quando ela chega já assim ao teu lugar, já no prato e só pegas os talheres e comes. É melhor. Mas a vida lá, aqui ela é muito boa e lá também é muito boa. Não, em relação a isso, é fantástico. Já que estamos a falar do assunto da comida, qual é que foi a primeira coisa que o Abel comeu quando chegou a Portugal, que estava assim com imensa vontade de comer? E foi logo comer. Queres saber? Quero. Queremos! Vou dizer, eu adoro o bacalhau, né? É típico português, mas bacalhau bem simples, cozido,
com batatinha e legumes e depois regado com azeite. O mais simples que tu possas imaginar. Foi das primeiras coisas que eu comi. E a comida preferida brasileira é a tapioca? Ou há assim um prato assim preferido? Olha, nós comemos picanha aqui, e ela é boa, epá, mas lá ela é demais. Mas é divinal. Não sei se é da forma que eles a cortam, a preparam, não sei, ou porque realmente não tem esta viagem toda, mas é muito, muito, muito bom. E já se rendeu à música brasileira, neste caso? Tem algum estilo preferido? Tenho Bossa Nova, que eu mais gosto de ouvir. Não te vou dizer que eu ouço muito, mas quando estou naqueles dias de não fazer nada e me apetecer ouvir música, já quando estava na Grécia, gostava de ouvir algum tipo de música também grega. Mas música brasileira, porque houve um período da minha vida, sobretudo entre os 20 e os 24, 25 anos, eu ouvia muito música brasileira, muito mesmo. Depois deixei de ouvir. Eu sou mais. Gosto de ouvir músicas mais calmas, mais românticas, eu sou mais desse género. Mas gosto de ouvir bossa nova, tem aqui um bocadinho um misto das duas. É o género de música brasileira que eu gosto de ouvir. E ali as principais diferenças entre Portugal e Brasil? Aquelas assim mais que sentiu mais? É o tamanho. São 7 vezes mais, ou 8 vezes, por exemplo, para teres aqui uma noção, só para as pessoas perceberem um bocadinho. Quando comparamos Portugal com Brasil, só São Paulo tem 22 milhões de pessoas. Só São Paulo. Não é? Portugal tem 11 milhões, mais ou menos. Eu, se quiser atravessar Portugal de uma ponta à outra, eu mais ou menos 600 quilómetros, não sei, mais ou menos, mas de avião, numa hora, uma hora. Eu estou a meio do país, não é? Estou a meio, e para chegar ao norte, estou a meio, imagina que eu estou em Lisboa, para chegar ao Porto, isto para vocês perceberem, eu estou em São Paulo, para chegar ao Ceará, 3 horas e meia, 4. 3 horas e meia, 4, chego daqui à Grécia, com jeitinho, ainda chego ali à Turquia, não é? Daqui à Turquia, eu ir jogar ao Ceará, é quase como sair aqui do Porto e jogar à Turquia, não é? É esta a diferença. É o tamanho, é o tamanho, é o tamanho. É o que tu mais notas. O resto, a língua é a mesma, é fácil te adaptares. Tens E o muito. tempo, bem, não nos podemos esquecer o tempo. Olha, lá, sabes que lá no mesmo dia fazes as 4 estações. As 4, isto é verdade que eu te estou a dizer. Nós, quando eu cheguei lá, nós estávamos a começar o verão. Estávamos a começar o verão e fazia durante o mesmo dia faz as 4 estações. Capaz de estar um calor tremendo, né? A seguir começa a ficar ameno, depois a seguir chove com uma coisa meio inacreditável e vocês às vezes se calhar recebem aqui notícias, inundações e acontece, epá, mas aqui não tem nada e aqui ao lado houve uma inundação, quer dizer, porque é enorme e à noite está frio, ou de manhã está frio, à tarde faz das 4 estações. Muito assim. Pelo menos onde eu moro, São Paulo. Abel, e há bocadinho estávamos a falar das comidas. Eu não sei se o Abel é tão bom cozinheiro como treinador, pelos bichos, pelo que eu percebi, não era. Mas a verdade é que eu já ouvi cozinhar, fazer um belo risoto de camarão, Abel. Lembra-se disso? No Braga, não foi? No Braga. Foi no Foi. Braga, Foi no Braga Day, sim. Lembra-se disso, Abel? lembro. Olha, assim, eu não sou o mestre da culinária, não é? Não dizer que tive na altura 5, 6 meses atrás, quando começou aqui o confinamento na Europa, na Grécia aconteceu o mesmo. E eu tive que ficar um mês, porque estava na altura sozinho no meu apartamento em Salónica, e tive um mês e eu tive que fazer, e portanto, para a modéstia à parte, acho que até estou bem gordinho, não é? E lá também me safei, portanto, não sou mestre, mas deu para não passar fome.
E já que estávamos a falar do Braga, falar um bocadinho sobre a história e o sucesso que o Abel teve no Braga. O Abel foi responsável principal, responsável direto por uma enorme, já falámos sobre isso há pouco, no início da live, por um enorme volume de vendas, mais de 60 milhões de euros, coisa pouca, não é? Em 2 anos, em apenas 2 anos como treinador do Braga, para além dos outros números, não é? Nós agora não é? Vamos aos factos. Recorde histórico de pontos, 75. Recorde de golos numa época, 101 golos. Recorde de vitórias, 33. E é o treinador com maior percentagem de vitórias no Sporting Clube de Braga, com 64%. Números são números, não é? Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa. Fui um dos. Não fui um dos, mas tenho uma história gira. Sabes que nós temos um presidente muito atento a tudo, não é? E eu, por cada venda que fazíamos, eu metia o jogador, porque ele gostava e gosta de entrar nos nossos gabinetes, olhar para os quadros, que nós montámos ali uma série de quadros dentro do nosso gabinete, onde de um lado fazemos os treinos, do outro lado pomos a equipa, possíveis contratações, enfim, gosto de ter os quadros à minha frente e ver um bocadinho daquilo que é panorâmica geral do presente e do futuro, mesmo das equipas da equipa B, podem ingressar na equipa A, e meti ao lado, porque sabia que ele ia lá sempre ver as vendas que íamos fazendo, porque ele é extremamente exigente, não é muito a dar moral, dentro da moral, não é dar moral, é sempre, mister, o próximo jogo vai ser. Mister, ia seguir isto nós temos que vender jogadores, senão não vamos receber. E, portanto, é verdade, eu acho que nós iniciamos algo que o Presidente queria, que era começar a apostar na formação. E sei, e são factos, nós, a minha equipe técnica, mais o diretor da formação, o Hugo Vieira, fomos os que iniciamos este processo de mudança que o Presidente queria, e nesses 2 anos foi um volume de vendas extraordinário, muito importantes que foram vendidos, e outros que ajudamos também a formar, não fomos os únicos, o Carmo, que vocês vêm agora a jogar, o Moura, já treinavam connosco na equipa A, o Trincão, que foi vendido o ano passado também já estava connosco na equipa A. Portanto, isto foi uma filosofia do clube que o Presidente idealizou e que alguém o projetou e meteu em ato. Acontecer. Nós iniciamos, mas ainda é um processo que ainda agora vemos o Mister Carvalhal a fazê-lo e dar essa mesma continuidade, mas foram anos fantásticos no Braga, com uma equipa extraordinária, uma equipa de grandes homens, de grandes atletas, de grandes líderes, que de facto, quando me falas nesses números, 75 pontos, se calhar este ano ia dar para ficar bem classificados, mas nesse ano, batendo o recorde de pontos, só deu para ficar em quarto. Já há um bocadinho, o Missa falou aí do Trincão, e é uma pergunta que pessoalmente tenho curiosidade e sei que muita gente que está a ver também. Acha que o Trincão tem condições para vingar no Barcelona? Claro que sim, eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele, para além de lhe dar os parabéns quando foi a venda para o Barcelona, ele retribuiu-me da mesma maneira quando ganhamos a Libertadores. Eu tenho uma relação com quase todos os atletas com quem treinei muito, muito cordial, muito direto, muito limpa, sem os que jogam mais, jogam menos. Sempre lhes digo, o meu telefone estará sempre disponível para todos aqueles que quiserem respeitar a nossa equipa e respeitar o nosso trabalho, terão sempre a minha admiração. E ele foi um deles. Estamos a falar de um jogador extremamente jovem que está num dos melhores clubes do mundo, que podia muito bem, se calhar este ano, ter lá estado a fazer para a época e o treinador o ter emprestado, e portanto já acho que ele já conseguiu algo extraordinário, que foi fixar-se no plantel, ter a oportunidade de pertencer a um leque restrito de jogadores que pertence ao Barcelona, e estamos a falar de uma equipa que está num processo de reformulação do seu plantel, porque foi uma equipa que viveu uma década com um plantel
de jogadores extraordinários, mas como em tudo na vida há um princípio e um fim, e esse fim começou-se a fazer há 1, 2 anos e o clube teve que realmente fazer uma reforma, e quando este tipo de reformas, sobretudo no futebol, às vezes leva tempo para fazer essa reformulação, e portanto não tenho dúvidas nenhumas que é uma questão de tempo até ele se impor, mas como te digo, eu acho que ele já fez um feito extraordinário, foi fixar-se na equipa principal, e tem jogado umas vezes a titular, outras vezes a entrar, porventura entra mais vezes com aquilo que tem jogado a titular, mas é algo normal de um jogador que vem de uma equipa como o Braga para o Barcelona e está lá, e este é o seu primeiro ano, e só tem que continuar a trabalhar, porque como te disse há pouquinho, o segredo não é quando as coisas não estão como tu queres, o segredo é tu seres persistente, determinado e consistente no teu trabalho, porque só assim consegues cimentar o teu valor e as tuas capacidades, seja na tua vida, seja na tua profissão, seja onde for. Mister, tenho só aqui umas perguntinhas que alguns adeptos deixaram, ver se conseguimos responder. Conselhos para os jogadores ou também para os treinadores mais novos que estão agora a aprender. Olha, eu vou falar aqui de um que para mim é determinante, é o respeito. Respeito, disciplina, ambição, trabalho, exigência e consistência. Né? Para mim, isto, e volto a repetir, respeito, disciplina, ambição, trabalho e consistência. Posso voltar? Respeito, disciplina, ambição, trabalho, exigência e consistência. São palavras que me acompanham desde há muitos anos, e não há outra forma. Perceber que não há lugar para todos, perceber que há uma coisa que é determinante para mim, é tu saberes aquilo que queres, saberes onde é que estás, saberes onde é que queres chegar e perceberes que há um caminho a percorrer que te vai, e durante esse caminho te vai aparecer muitos obstáculos, te vão deitar abaixo. Eu fui mandado embora do Sporting, eu bati recordes de pontos, é verdade, no Braga, e acho que de golos também, e não ganhamos nada. Fizemos, verdade, vendas, não só no Braga, num ano que realmente vendemos jogadores, ou o presidente vendeu jogadores. Nós fizemos a mesma coisa no PAOK, apostando também em miúdos da formação, e também não tinha ganho títulos. Eu acho que acima de tudo é isto que nós temos que ter na nossa cabeça. É onde é que está, ver que há uma cruzada que temos que fazer, e nessa cruzada muita tempestade irá passar à nossa frente. E não é só no futebol, é na nossa vida. Coisas que nos vão acontecendo na nossa vida que nos metem à prova, a nossa força, a nossa resiliência. E eu só conheço um caminho. Se conhecer o outro, digam-me. Eu só conheço um caminho. É levantar-me com as forças que tenho e seguir em frente. Não há. E eu não conheço outro. Há bocadinho falou do Sporting, foi também um clube no qual o Abel potenciou jogadores, foi campeão nacional de júniores também. Que importância aqui é que o Sporting teve na sua carreira? Também é uma das perguntas. Eu já disse isso várias vezes, inclusive num jogo que fizemos em Alvalade. Eu fui substituir o Mr. Zé Peseiro no Braga. Fomos fazer um jogo, curiosamente, contra o Mr. Jorge Jesus, que na altura era treinador do Sporting, de Portugal, do Sporting Clube Portugal, e no final fizeram-me essa pergunta. Eu vou falar outra vez de factos. Eu fui no Sporting onde eu ganhei os meus primeiros títulos como jogador, com o Mr. Paulo Bento. Foi quando eu estava no Sporting que me casei, foi quando eu estava no Sporting que as minhas filhas nasceram, duas. Eu formei-me como treinador no Sporting, não é? Foi lá que ganhei o meu primeiro título também como treinador. Agora, por todos os clubes que eu passei, enquanto treinador e enquanto jogador, no Penafiel, no Vitória de Guimarães, no Sporting Clube Braga, no Sporting Clube Portugal, como jogador e como treinador, eu deixei uma parte de mim lá e trouxe outra desses clubes. E é impossível eu não olhar para estes clubes, porque estou fora, e não sentir um carinho por
por estes clubes por onde passei. Eu acho que isto acaba por ser transversal a todos os jogadores, a todos os treinadores que treinaram neste e naquele e no outro clube. É impossível que tu depois de saíres, como digo, não deixes um bocadinho de ti e que não leves um bocadinho desses mesmos clubes. Não é só do Sporting, mas do Sporting tem esta particularidade que agora acabei de mencionar, que foi onde eu ganhei os meus primeiros títulos. E isso é público, não é mentira nenhuma, são factos. Se tivesse que escolher uma característica que o fez chegar onde está hoje, qual seria? Determinação. Abel, também pediram para lhe perguntar em que momento é que percebeu que eu quero ser treinador? Qual é que foi esse momento? Houve esse momento? 27 anos, houve 27 anos, estava eu a fazer a passagem do Braga para. Eu posso dizer isto, houve uma altura que eu disse, não, para ser treinador, não, isto é muito duro aturar os jogadores, para os jogadores estão sempre insatisfeitos, se correm é porque correm, se é com bola é só com bola, se ganham, pá, somos os maiores, se perdemos é o treinador, isto deve ser uma coisa, eu não quero. A partir de determinada altura, e foi na passagem de Braga com um treinador que foi o Mister José Ferreira, que ele fazia muito feedback interrogativo, ele ensinava, o futebol ele ensinava, e pá, e foi algo que despertou em mim, eu comecei a apontar tudo, eu começava a gravar as palestras deles e ouvir, eles faziam perguntas e eu respondia nos meetings, nas palestras, como é que nós devemos fazer aqui? Posso dizer, cheguei ao Sporting, acho que das coisas que mais que jogou a meu favor em termos de adaptação foi a capacidade de chegar ao Sporting e o Paulo Bento fazia perguntas, eu respondia e eles começavam a olhar, ui, só que eu já vinha habituado a isto com o Mister Jesualdo, e quando cheguei ao Sporting, no meio daquela malta toda, ele fazia perguntas e eu respondia. Foi também uma forma de eu me integrar rápido no grupo, e foi a partir dali. A partir dali eu comecei seriamente a pensar nisso. Posso dizer, inclusive, mesmo antes de ter a minha lesão grave, já tinha falado com o Pedro Homens, que ele agora acho que trabalha no Benfica, e falar com ele, professor, se um dia eu deixar de jogar, eu pensei que ia jogar e deixar de jogar aos 35, 36, 37, será que há a hipótese de começar aqui uma carreira de treinador, nem que seja nos infantis ou nos juvenis, mas gostava? Não, tranquilo, nós reconhecemos-te, sabemos que tu tens uma licenciatura, já tens 2 níveis de treinador, vamos falando. Mostrou ali muita disponibilidade para essa conversa com ele, e isto, por incrível que pareça, 3 meses depois, não é? Dessa conversa que tive com ele, eu tenho uma lesão grave, procuro recuperar da minha lesão. Não Sim, é diretor do Benfica Campos. Pronto, é isso mesmo. Mas tinha tido essa conversa com ele. 3 meses depois tenho esta lesão. Estou 6 meses a tentar recuperar, não consigo. E é quando o Mister, porque depois eu fiquei com o Mister Ricardo Sapinto como adjunto, quando o Mister Ricardo Sapinto e o diretor desportivo Carlos Freitas, mais o Sr. Luís Duque, falaram comigo para iniciar uma carreira de treinador no Sporting Clube Portugal. E comecei bem. Muito bem. Algum momento assim hilariante ou uma história engraçada que já tenha vivido com a equipa do Palmeiras? Pá, tem sim. Eu vou-te dizer, todas as descolagens em São Paulo tem muitas nuvens, ok? Tem muitas nuvens e o avião é uma coisa inacreditável. Cada vez porque em São Paulo faz muitas nuvens. Ali no início da tarde, não me perguntes porquê, mas aquilo começa tudo a ficar, imagina, de manhã está um sol brilhante, um céu limpo, claro, a meio da tarde aquilo começa, e normalmente é a meio da tarde que nós fazemos as viagens. E, e quando acontecem essas viagens, eu vou no primeiro lugar, ok? Eu vou no primeiro lugar. E as hospedeiras ficam à frente, né? E eu, quando isso começa a abanar, eu meto-me para trás, para a frente, começa-se a rir, né? Começa-se a rir, a dizer, pá, este gajo, treinador de Palmeiras, está com medo. E eu no final disse, ei,
não é para dizer a ninguém. Não tenho medo de nada. Mas pronto, essa pode ser uma das histórias engraçadas porque abana lá mais do que aqui, não é? Como faz essa condensação, ficam ali as nuvens, tu usas o avião a passar no meio dessas nuvens mais. É pior, por exemplo, na Madeira? Ainda consegue ser pior? Madeira é brinquedo. Esqueça isso, não tem nada a ver. Não tem nada. Um, É pá, isto abana, mas até agora ainda não caiu, mas não cai. não caiu. Não cai. E eles ainda aceleram o avião e dizem, pá, temos que passar isto rápido. Não, mas não tem nada. Madeira, não. Madeira à beira daquilo é pão com manteiga. Depois tenho aqui, por último, Abel, tenho aqui alguém, um adepto que disse: não tenho uma pergunta, mas tenho uma felicitação, que continua a ser sempre humilde, como até aqui. É bom ouvir elogios, Abel. Olha, eu uso muito uma frase que é o que me trouxe até aqui, ou o que nos trouxe até aqui. E eu já digo isto quando estava no Sporting Clube Braga, já dava para ouvir, já enquanto treinador já tinha, era mais fácil tu ouvires eu a dizer isto. Portanto, não é de agora, já é algo que me acompanha também há muito tempo e gosto muito dessa frase, o que nos trouxe até aqui. Às vezes, porque na nossa vida às vezes temos dúvidas e é preciso, o que nos trouxe até aqui. E isto ajuda-nos a alinhar e a seguir o nosso caminho. Mas isso tem muito a ver com a educação que foi dos meus pais, com a formação de base. Eu costumo dizer que os pilares de uma casa é a primeira coisa que se faz, independentemente depois do que tu lhe metas dentro, não é? Um quadro do Van Gogh ou um quadro do IKEA, não é? Mas o que faz realmente a diferença são os pilares. É isso que vai segurar a casa durante muitos anos, independentemente do que tu metas lá dentro, um plasma grande, um plasma pequeno, um sofá, seja de que marca for, mas o que realmente, isso é assim que eu penso, o que faz a diferença e eu procuro também passar aos meus filhos ou às minhas filhas, é exatamente isso, são estes valores, são estas raízes, são estes pilares que te vão segurar não só na tua vida profissional, mas como também na tua vida particular. Logicamente, foi aquilo que eu te disse, é sempre melhor ouvir um elogio do que uma crítica, mas às vezes uma crítica de uma pessoa que gosta de ti, de uma pessoa que é conhecedora daquilo que tu fazes, também é importante. E era por isso que estava-te a dizer há um bocado, e eu por norma tenho essa regra comigo mesmo, uma crítica, 3 elogios. Eu tenho, é uma das coisas que também faço com as pessoas que estão comigo, porque isto, a vida também não é só rosas, mas quando as pessoas o fazem bem feito, acho que temos que dizer às pessoas realmente aquilo que temos que dizer, porque, por exemplo, nós às vezes reclamamos muito, ninguém me passa confiança, eu estou em baixo, ninguém me apoia, e a pergunta que eu faço é, e tu? Fazes o mesmo aos outros? Tu passas confiança? Tu dizes ao teu namorado que gosta de... ele nunca diz que gosta de mim, mas tu dizes-lhe. E, portanto, nós muitas vezes temos, entre aspas, a mania de reclamar, e o que eu costumo dizer é que tu colhes aquilo que tu semeias, não é? Portanto, se queres que as pessoas digam bem de ti, diz bem delas. Se queres que as pessoas passem confiança, passa confiança também aos outros, porque não adianta só estar a reclamar e dizer, não dizem nada, porque se calhar não dizem nada porque tu também não dizes nada, tu também não fazes nada. E, portanto, é importante ter esta capacidade de perceber que é preciso passar mensagens aos outros, é preciso dar confiança aos outros, porque também sabe bem quando um jogador te abraça e te diz professor, você é um treinador né? Você é um treinador, né? E portanto, era aquilo que eu estava a dizer, 1 para 3, uma crítica, 3 elogios. Acho que se todos nós invertêssemos, enquanto jornalista, enquanto treinador, enquanto pai, enquanto homem, enquanto marido, enquanto seja o que for, se invertêssemos de 1 para 3, acho que seríamos mais felizes. Às vezes temos que respirar fundo, ouvir estes ensinamentos do professor, não é? Abel, 10 não, já são 11 Abel, quilómetros. eu agora ouvi, eu agora não consegui perceber. Não há problema, não há problema.
Abel, quero deixar aqui uma mensagem em nome de toda a equipa da Liga Portugal. Foi de facto um gosto enorme poder estarmos à conversa com aquele que para nós é um dos enormes talentos do futebol português. Alguém que, acima de tudo, por quem acima de tudo temos respeito. Nós também falámos sobre isso nesta live. Desejamos-lhe, Abel, as maiores felicidades. Esperamos estar consigo pessoalmente, depois quando voltar cá. E eu uso muito, eu já estou a ver aqui que há muita gente do Brasil a acompanhar-nos, estão a ver que eles são malucos. Beijinho para o Brasil. E eu costumo dizer que todos somos um, e digo isto, não sei da nossa equipa, mas se as pessoas têm dúvidas de que, de facto, nos momentos que nós vivemos hoje, com este Covid, não pensarmos desta maneira que todos somos um e que eu sou responsável por ti e tu és responsável por mim, se não pensarmos desta maneira vai ser muito mais difícil nós ultrapassarmos esta questão social que está complicada de passar e de forma muito especial no Brasil. E para aqueles que me estão a ouvir, tomem cuidado não só com vocês, mas com os outros e lembrem-se que só há uma forma nós conseguimos ultrapassar isto. É se todos pensarmos, de facto, todos somos um. Não há outra forma de nós conseguirmos eliminar este adversário a não ser pensar desta maneira. E também agradecer a Abel por ter sido e por ser assim, tão genuíno, uma pessoa tão íntegra, e realmente o nosso futebol português precisa de mais pessoas assim. Mas também as páginas, como te disse, tem algumas páginas, não é? Tem algumas páginas que eu rasgaria. E agora, Abel? Vamos embora, não é? Rasgaria do meu. Acho que fazem parte do nosso crescimento, da nossa experiência e que nos dão lições que nos ajudam a ser melhores pessoas e melhores treinadores. E obrigado pelo convite. Sempre que for para promover o futebol, podem contar comigo, então, se for de forma positiva. Sou mais um para ajudar. Obrigada, Abel. Muito sucesso, consistência e professor. Como eles dizem, avante palestra, não é? Vamos em frente. Vamos em frente. Um grande beijinho, Abel. Tudo bom. Obrigada. Bem? Obrigada a todos. Obrigada, Abel. Um beijinho.